7. Salmo 116, verso 7. Não sei se alguém teve chance de ouvir a mensagem desta manhã em Chelsea, mas quem não teve, essa mensagem é uma continuação da mensagem de manhã, e se você ouvir a outra vai ser bom, você vai entender melhor. Salmo 116, verso 7. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Amém? Mais uma vez, volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Pai, obrigado pela tua palavra nessa noite, 20 de julho, aqui em Marlborough. Nós agradecemos pelo que o Senhor já fez no culto até agora. Abençoe esse momento. Alguém diz comigo: eu recebo essa palavra no meu espírito, em nome de Jesus. Pode sentar, por favor. Obrigado. Eu queria usar o restante da minha voz, espero que ela me ajude realmente nessa noite. Desliga aí, por favor, o som aí atrás. Queria usar, Deus abençoe, o restante da minha voz para poder entregar essa mensagem para você. Eu queria que você pensasse rápido comigo essa noite sobre a fragilidade da nossa alma. Em Mateus 26, 41, Jesus diz aquelas palavras: porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa noite eu quero falar da alma mais uma vez. E esse verso é um verso muito importante para quem tem alma. Então é para todos nós, porque todos nós temos uma alma e ela é muito frágil. Ela não só é frágil, mas ela sai do seu lugar. Você vai notar que esse versículo está dizendo que a alma tem que voltar, tá? Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. A alma sai do lugar. A alma de todos nós sai do lugar. E você vai ver que quando a alma sai do lugar, ela não funciona mais como ela deveria funcionar. A alma é assim, ela só funciona se ela estiver sentadinha no lugar dela, se ela estiver em paz, se ela estiver em repouso. É tanto que hoje são milhões de profissionais que trabalham na área psicológica porque eles estão tentando fazer a alma voltar para o lugar, porque a alma está fora do lugar, não é? A alma é a nossa cabeça, é o nosso psicológico, é as nossas emoções. E esse versículo, ele tem que ser uma oração para nós. Gostaria que você levasse ele como uma oração para a sua vida. A fragilidade nossa é conhecida por Deus quando Ele diz no Salmo 103, verso 14, que eu sempre menciono esse versículo. O Senhor diz: porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Não é? Essa é uma alma frágil. É uma alma que ela tem um nível de sofrimento que ela pode tolerar sentadinha. Ela chora, ela reclama, mas ela está sentadinha ali. Em outras palavras, enquanto ela não sai do lugar, ela aguenta, ela reclama, ela pirraça, ou ela diz que vai parar, mas ela não saiu do lugar, ela está lá ainda. Ela ainda suporta, sabe aquele nível de sofrimento tolerável, que a alma não se desespera, não fica doida, não fica louca, porque é isso que acontece. Porque quando a alma, é como assim, é como você vai num carro, sentado no banco de trás, e vai passando aqueles quebra-molas, aqueles buracos, né? E todo buraco que bate dá aquela sacudida, né? Dá aquela sacudida. Então, se você está lá no banco de trás, como a alma, ela dá aquela pulada, mas aí ela cai sentadinha no mesmo lugar, né? Só que tem uma hora que a pancada é tão grande
que ela sai do carro. Tem uma hora que a vida nos dá uma pancada tão grande que a gente voa pela janela, em que você não tem mais aquele lugar onde você estava. Você perde o chão, como a gente diz. Você perde o assento. É esse o momento em que a alma sai do lugar. Presta atenção, alguém diz comigo as palavras do verso: volta minha alma ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Por favor, aprenda esse versículo. Aprenda esse versículo porque você precisa dele. E você precisa orar a ele. E você precisa usar esse texto como uma ordem para a sua alma. Eu tenho lidado com pessoas que têm passado situações difíceis, e eu tenho levado esse verso para elas e dito: você tem que falar esse verso para a sua alma. Você tem que dizer para a sua alma: volta para o seu lugar de repouso, volta. Sabe quando a pessoa não quer mais vir à igreja, ela não quer mais servir o Senhor, ela não quer mais fazer o que ela fazia quando estava sentadinha no seu lugar. Quando a alma estava no seu lugar, ela tinha uma operacionalidade normal, tá? E a alma precisa desse lugar, ela precisa funcionar nesse lugarzinho de operacionalidade. E enquanto já várias vezes que eu oro sobre essa mensagem, porque eu tenho uma alma que ela já saiu do lugar tantas vezes, e eu me lembrei várias vezes orando sobre isso, do ponto central de um navio. Eu não sou da área marítima, né? Tem alguém aqui que sabe mais do que eu, mas você sabe que o navio, ele tem um ponto central, right? Ele tem um centro, e ele tem que manter aquele nível centrado entre a pressão da gravidade que está puxando o navio para baixo e a pressão da água que está fazendo o navio subir, right? E ele tem que estar nivelado, senão ele vai pender para um lado ou ele vai pender para o outro, right? E tem um peso, tem um lastro dentro do navio, né? Alguns navios têm uns tanques de água que eles enchem, especialmente os cargueiros grandes, para eles poderem ficar estáveis em cima da água. E a alma é isso. Ela é esse navio navegando no mar, que ela não pode estar vazia. Se ela estiver vazia, ela perde o centro em qualquer tempestadezinha, em qualquer balancezinho do mar, ela perde o seu equilíbrio e começa a querer afundar. Começa a querer afundar. Dependendo do tamanho da pressão, a alma sai do seu lugar. Deixa eu te falar, uma alma fora do lugar fala o que não deve, sob pressão, tá? Uma alma fora do lugar não ouve a voz de Deus. Eu já conversei com almas, não é a alma flutuante não, viu? É a alma que está dentro da pessoa, em que as almas estão fora do lugar, e ela não escuta o que você fala. Você pode falar de Deus, ela não ouve, porque a alma saiu do lugar, entende? O sofrimento foi tão grande. Eu vi um homem que às vezes ele entrou no meu gabinete chorando muito, e Deus falava comigo: espera ele acalmar, que ele não vai te ouvir nada agora. Eu tive duas experiências, né? Uma que nós tivemos, um rapaz foi trazido por duas pessoas, carregadas assim, um homem chorando, foi colocado dentro da nossa sala assim, e a gente teve que esperar ele acalmar. E deixa eu mostrar para vocês que algumas pessoas na Bíblia passaram por um momento em que a alma deles também saiu do lugar, e um deles foi Jó, tá? E para uma pessoa amaldiçoar o dia do seu nascimento, é porque a alma saiu do lugar, porque uma pessoa não faz isso de cabeça normal. Vou só ler rapidamente com você, Jó capítulo 3, do versículo 1 em diante. Jó diz assim: depois disso, Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Ele não estava bem, E Jó falou dizendo: pereça o dia em que eu nasci, e a noite que se diz foi concebido um homem. Olha só, converta-se em trevas e esse dia, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Sabe o que eu acho interessante? Quando o mundo de algumas pessoas acaba, ela quer acabar o mundo de todo mundo. E pereça o dia que eu nasci, o sol não brilhe mais, e tipo assim, acabou para mim, acabou para todo mundo. Gente, uma alma fora do lugar é um problema. É lógico que eu sei que você está lembrando de você agora,
em algum momento que a sua alma esteve fora do lugar. Só para não demorar, eu quero mostrar, Jeremias passou o mesmo momento, tá? E em Jeremias capítulo 20, olha o que ele chegou a falar num momento desses, tá? Em Jeremias 20, do versículo 14, Jeremias, com a alma fora do lugar, disse as seguintes palavras: maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Olha aqui, coitado do homem que foi anunciar que ele tinha nascido, porque ele falou assim: maldito o homem que deu as novas para o meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Gente, uma alma fora do lugar é um problema. Deixa eu falar para vocês, a gente está rindo, e a gente está aqui degustando essa mensagem, etc. Mas quem sabe a loucura que já passou na sua cabeça, quando a sua alma saiu de dentro do carro? O quebra-mola foi tão grande, que você pulou pela janela. E você, cadê o meu chão? Onde que eu estava? Não existe mais. Nós, pastores, de vez em quando, de vez em sempre, a gente é colocado diante de almas que estão fora do lugar, porque as situações acontecem com as pessoas, e a gente encontra elas nos momentos terríveis, piores da vida deles. Nós, pastores, nós temos o privilégio de estar nos melhores momentos da vida das pessoas, por exemplo, quando nasce um bebê, quando alguém se casa, quando alguém se batiza, no aniversário. Tem muitos momentos maravilhosos das vidas das pessoas que nós temos o privilégio de estar, mas também nós estamos nos lugares em que as almas delas fogem, saem do lugar. As pessoas não falam coisas boas, e às vezes, deixa eu falar uma coisa para você, agora encontro de casais, 2 minutos. Quando a alma do marido sair do lugar, e ele começar a falar aquelas coisas, não presta atenção não, porque ele não está no tino. Quando a alma dela sair do lugar também, para de pegar as palavras das pessoas ao pé da letra. Pastor, mas ela falou isso. Eu falei, meu filho, ela não quis falar isso. A alma dela estava fora do carro, ficou lá na estrada, em algum lugar. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente tem que ter paciência e não levar ao pé da letra o que as pessoas falam. Eu tenho certeza que Deus não jogou Jeremias no inferno porque ele amaldiçoou o dia dele, entendeu? O cara ficou doido, mas é um minutinho só, essa loucura vai passar. Jó a mesma coisa, está entendendo? A gente não pode pegar ao pé da letra o que as pessoas falam, porque, como a gente diz, a pessoa não fala coisa com coisa, quando a alma dela está fora do lugar. Você sabe, uma das coisas que mais tira a alma do homem do lugar é não conseguir entender as situações, entende? Quando a gente passa por coisas na vida que a gente não entende. Porém, eu vou falar uma das coisas que mais perturba a alma, é quando Deus não responde. E hoje, embora o pastor Douglas não sabia que eu ia pregar no Salmo 116, ele leu o Salmo 116, e uma das coisas lindas do Salmo 116 é o versículo 8. Só que eu queria que você olhasse para o versículo 8 de um jeito diferente, porque no versículo 8, aliás, antes do verso 8 eu vou ler o verso 3, porque no verso 3 a alma saiu do lugar. Laços de morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Esse é um momento terrível, uma noite escura da alma. Mas esse momento, ele não é tão ruim quando a alma pode testemunhar o que está no versículo 8. E no versículo 8 a alma diz: porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. 3 livramentos. Tu livraste a minha alma da morte, tu livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Quando a alma dá esse testemunho, é porque Deus fez algo por ela, amém? Agora eu queria que você pensasse, quando Deus não livra da morte, não livra das lágrimas, nem livra os pés de tropeçar. Esse é o momento em que a alma, mas como Deus pôde permitir isso? Como Deus pôde permitir isso acontecer comigo? Mais uma vez eu peço que você ouça a mensagem de manhã, porque foi uma mensagem de Deus para a igreja, para que a gente tenha uma fé no Deus que permite coisas ruins nos acontecerem, tá? A alma sai do lugar e você precisa decorar Salmo 116, verso 7. E você precisa dizer para a sua alma: volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Amém? Deixa eu levar você para o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 1. Eu sei que você já leu o Novo Testamento, o irmão
O Wallace, obrigado, acabou de terminar o Novo Testamento, mas eu não sei se ele vai lembrar desse versículo aqui. Talvez você também leu e não lembra, que Paulo passou um momento tão terrível na vida dele, que ele falou essas palavras. 2 Coríntios capítulo 1, olha só, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo diz assim: porque não queremos, irmãos, que vocês ignorem a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo que até da vida desesperamos. Ei, para um pouquinho aqui. Paulo não é um homem que fala essas coisas do nada. Paulo é um homem que aguentou apedrejamentos, aguentou prisões, aguentou situações. Quando Paulo chega a dizer assim, foi acima das nossas forças, de modo que da vida nós desesperamos. E o versículo 9, porquanto já tínhamos em nós mesmos a sentença de morte. Esse é um momento difícil. Então, esse é um momento em que a alma saiu do lugar. Quem tem alma aí? Só para você lembrar de você. Cuide da sua alma. Os problemas que a gente tem, a maioria que a gente tem, os problemas que a gente tem no corpo, eles começaram na alma. O Espírito está recebendo a palavra de Deus, ele tem o Espírito Santo. A alma precisa de cuidado. Um dos versículos que na igreja precisa aprender a orar é: volta minha alma ao teu repouso. Quantas vezes ela sai do repouso? Só porque o feijão queimou, a alma do irmão sai do repouso na hora. Só porque o sanduíche estava gelado e chegou no trabalho, ele abriu a marmita e não estava daquele jeito, a alma sai do repouso. É incrível como ela arruma motivos para sair do lugar. Imagina você, esses irmãos que passaram essas situações que nós estamos falando aqui. Jó perdeu 10 filhos num dia, perdeu tudo que ele tinha, a alma tinha um certo direito de sair do lugar. Alguns de nós, fala para a sua alma, você nem tem direito de sair do lugar, fala para ela. É tão pequeno que você está passando, você nem direito tem de sair desse lugar. Mas tem gente saindo do lugar porque, por nada, absolutamente por nada. Então eu quero mostrar a pessoas que realmente passaram um momento em que a alma saiu do lugar. Agora eu vou te falar, uma pessoa que você talvez imaginava que nunca a alma dela ia sair do lugar. Vou te provar, Jesus. Come on, gente. Eu quero ler com você as palavras de Mateus 26, versículo 37 a 39. Porque Jesus era como nós, ele também tinha uma alma humana. E a alma de todos nós é igual. A alma de Jesus não era supernatural, não era. Era natural. E ela chegou nesse ponto aqui, em Mateus 26, no verso 37. Então, tomando Jesus consigo a Pedro e os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E no verso 38 de Mateus 26, Jesus diz: a minha alma está triste até a morte. Ei, gente, eu não creio que nenhum de nós chegou nesse tipo de tristeza. Por favor, você que está sofrendo, olha para mim essa noite, que eu vim aqui como mensageiro de Deus para as pessoas que sofrem. Essa noite eu vim pregar para quem está sofrendo. Essa noite Deus vem dizer: aprenda a trazer sua alma para o lugar. Pare de andar tão desesperado com o pouco que você está sofrendo, porque Jesus chegou numa tristeza que a alma dele chegou numa tristeza até a morte. Eu não creio que nenhum de nós passou por isso. Eu não creio que nenhum de nós sabe o que é tristeza que chega até a morte. Se fosse alguns de nós, estava morrendo porque o pirulito caiu no chão. Jesus não, está falando de morte de verdade. Jesus está sentindo morte de verdade. A morte está na frente dele. Não é como nós, que eu vou morrer de medo, vou morrer. Não, você não vai morrer de nada. Mas Jesus está falando de uma angústia que deslocou. Alguém diz comigo: deslocamento da alma. Tipo assim, a alma não morre, ela não fugiu, mas ela não está no lugar. Não tem como você funcionar normal quando a sua alma saiu do lugar. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo? Por isso que a palavra de Deus está dizendo: pega esse versículo e começa a orar e ordenar e proclamar ele na sua alma, porque você viu que ela saiu do lugar, você nem pensa direito mais, você nem sabe mais o que é pensar,
porque a sua alma saiu do lugar, e como é que você quer que ela pense, se ela não voltou para o lugar? Volta a alma para o lugar primeiro, dá uma ordem para a sua alma: volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Nós vamos abrir agora na epístola, no Evangelho do pastor Daniel, capítulo 1, versículo 3. Todo mundo repete comigo esse versículo. Repete comigo. Estava tudo bem. Está tudo bem. E vai ficar tudo bem. Capítulo 1, versículo 3. Nós estamos rindo, não é? Mas tem hora que você tem que dizer para a sua alma, fala de novo: estava tudo bem. E nesse estava tudo bem, você tem que virar para ela e falar assim: se estava tudo bem, por que você está aí desse jeito? Porque na verdade, está tudo bem. Diga assim: apesar do que está acontecendo, continua tudo bem. Olha para a sua mão, os 5 dedos continuam aí? Então por que você está achando que está ruim? Olha para os seus pés, os 2 estão aí? Como é que você está dizendo que está ruim? Não importa o que está acontecendo, continua tudo. Oh meu Deus do céu, será que alguém está entendendo o que Deus está falando nesse lugar? Eu gostaria de falar algo, porque o Espírito Santo entrou na mensagem e ele está começando a dirigir a mensagem de um outro jeito. Ele me lembrou agora de um pensamento que ele me deu há um tempo atrás. E o pensamento é o seguinte: conte todas as riquezas que não foram tiradas de você. Quais riquezas não foram tiradas de você? Vocês têm 2 filhas? Continua com as 2? Continua com as 2. Nenhuma foi tirada. Está agradecendo? Não foi tirado. Não foi tirado. Não foi tirado. As mãos estão aí, as 2? Vai poder trabalhar com as 2 amanhã de novo? Não foi tirado, não perdeu as mãos? Come on. Os olhos, está com os 2? Os 2 estão funcionando. Gente, quantas riquezas não foram tiradas? Quantas coisas permanecem aí? Repete de novo: estava tudo bem. Está tudo bem. E já que é assim, vai ficar tudo bem. Come on, church, come on, come on, come on. Alguém adora o Senhor? Alguém declara? Alguém lembra que o Senhor traz a nossa alma de volta para o lugar? Ei, ela não tem nem direito de sair do lugar. Ela fica arrumando motivo para sair do lugar. Fala assim, não é verdade? Conheça a minha. Já que nós estamos falando da alma, Isaías 53, 11. Olha esse versículo. Em Isaías 53, Jesus está sofrendo, não é? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou, né? E aí, esse sofrimento todo, o versículo 11, tem uma referência à alma de Jesus. Eu acho o máximo quando no versículo 11 diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Eu sei que a sua alma, ela passa tantas dores, ela passa tantos sofrimentos. Eu queria perguntar aqui: qual a alma aqui que já superou coisas? Eu queria perguntar aqui: quantas montanhas a sua alma teve que subir para continuar viva? Quero perguntar: quantas pessoas aqui tiveram que descer vales e subir montanhas? Quantas almas tiveram muito trabalho na vida aqui? A palavra de Deus está dizendo que Jesus olhará para o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E sabe o que Deus está dizendo para nós? Nós também vamos olhar para o trabalho da nossa alma. Nós vamos olhar para o trabalho da nossa alma e ficaremos satisfeitos. Olhos fechados, um minutinho, mãos abertas diante do Senhor. Alguém fala essas palavras comigo: Senhor, nesse momento, eu relaxo meus ombros e eu te devolvo todos os sofrimentos da minha alma. Come on, church. Nesse momento, o Espírito de Deus está passando no meio dessa igreja, e os anjos do Senhor estão coletando todo o fardo, tudo aquilo que pesa sobre a alma está sendo tirado, está sendo levado. Jesus está trazendo a nossa alma para o lugar essa noite. É uma noite de cura, é uma noite de renovação, de restauração,
Deus está dizendo, deixa a tua alma voltar para o lugar. Come on, deixa a tua alma voltar para o lugar. Eu trago a tua alma para o lugar essa noite. Ela vai voltar a operar naturalmente. Ela vai voltar a operar normalmente. Existe um espírito de cura nessa noite. Existe um espírito de retorno das nossas almas. A sua alma, a minha alma está voltando à sua operacionalidade. Quem dá graças a Deus por isso nessa noite? Então eu vou terminando minha mensagem essa noite dizendo o seguinte, que a nossa alma precisa voltar ao lugar da sua operacionalidade, tá? Existe um caminho de paz e sobriedade mínimo que a alma precisa para poder funcionar. Quando ela sai do lugar, quando ela é sacudida, quando ela recebe uma pancada, quando a vida joga ela lá no meio da rua. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, e eles o bateram, derrubaram do cavalo, e ele estava caído do cavalo, machucado, ferido no chão. Lembra dele? Passou um sacerdote, passou um levita, depois passou um samaritano. E o bom samaritano fez o quê? Pegou o homem, passou óleo nas feridas, limpou as feridas e colocou ele de volta em cima do cavalo. Nós estamos falando do Deus que põe a gente de volta em cima do cavalo. Alguém nos derrubou de lá. A gente estava indo na nossa vida, a gente estava indo na nossa operacionalidade normal, a gente estava trabalhando, a gente estava cuidando da nossa vida, a gente estava minding our business, a gente estava cuidando da nossa vida, e a vida nos deu um soco, nos deu uma pancada, uma surpresa, uma notícia, uma coisa, uma palavra. Alguém derrubou a gente do cavalo, machucou a gente, mas vem o bom samaritano e fala: você não vai ficar no chão não, vou te colocar de volta, vou te colocar de volta no seu cavalo, eu te quero em cima do cavalo de novo. Mesmo que você não está completamente curado, eu vou te colocar um óleo em você e você vai ser curado. E se não for curado agora, ainda vou te levar para a estalagem e vou te manter lá até você ser curado. Deus é o Deus que nos põe de volta no cavalo. Come on, church. Fala para a sua alma, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Louvado seja. Embora eu pregando rápido essa noite, eu não quero desperdiçar os textos que estão aqui. Um deles é Isaías 40. Eu quero que você abra na sua Bíblia para caminhar comigo nos versículos. Isaías 40, do 28 ao 31. Esse é um dos textos mais lindos de Isaías. Eu quero mostrar para você 4 coisas nos 4 versículos. Primeiro, o versículo 28. Isaías 40, verso 28. Isaías 40. Escute. Esse texto é um texto... Todo mundo abriu Isaías 40? Então abre aí e depois olha para mim. Isaías 40, 28 a 31 é a oficina mecânica, onde você leva a sua alma para o mecânico trazer ela de volta para o lugar, quando ela sai do lugar e está toda torta. Vou explicar de novo. Isaías 40, do 28 a 31, é a oficina mecânica, a oficina espiritual, onde tem as ferramentas, onde o mecânico põe a tua alma no trilho e começa a desentortar ela e trazer ela de volta para o lugar. O primeiro versículo fala do mecânico, que é o 28, e diz assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga, é inescrutável. O seu entendimento. Eu estou falando do mecânico cuja alma nunca sai do lugar. A alma de Deus não sai do lugar. Não saiu do lugar porque Lúcifer se rebelou, não saiu do lugar porque os anjos se rebelaram, não saiu do lugar porque Adão pecou, não saiu do lugar porque o mundo está pecando. A alma de Deus continua no mesmo lugar, ela nunca sai do lugar. Ela nunca sai do lugar, não importa o que os homens façam, deixem de adorar ou adorem. A alma de Deus não sai do lugar. E sabe o que esse verso está dizendo? Ele é o Criador dos confins da terra. Isso aí, Ele criou os limites. E Ele criou o limite da nossa alma, e Ele sabe que ela entorta. Fica empenadinha, precisando de alinhamento. Aí, no versículo 29, diz assim: Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. O que ele está dizendo é: esse mecânico aqui, ele sabe botar a alma de volta no lugar. Qual é a primeira coisa que a alma diz quando ela está por aqui? Quero morrer. Quero morrer.
quero chutar o pau da barraca, quero não sei o quê. Para mim chega, para mim acabou, vou pendurar chuteiro, não sei o quê, um monte de palavras que ela tem. Aí ela chega desse jeito na oficina, toda torta, toda desistente. Aí a palavra de Deus diz que Ele aumenta as forças ao cansado, e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Agora olha só, no versículo 30, mostra como almas fortes também saem do lugar. Ei, os jovens se cansarão e os mancebos cairão. Queria pedir a alma mais forte aí, mais animadinha, mais jovem, mais cheia de vida. Mais animadinho, mais cheio de vida. Sabe o que ele está dizendo? Cansarão, fatigarão. O que Deus está dizendo é: você também vai entortar. Você também vai entortar. Você pode não estar torto hoje, nem aqui agora, mas vai chegar um momento da vida, ei, a vida é a mesma, ela entorta todas as almas, não tem uma que ela não consegue dobrar. Todas, essa vida, ela é forte, ela é pesada, ela entorta qualquer um. Então, os jovens se cansarão e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor voltarão à sua operacionalidade. Come on, church! Come on, church! Eu estou pregando porque eu vivo isso, eu sei o poder dessa mensagem, o valor dessa mensagem para mim. Mas você que é de ferro e diamante, talvez isso não é tão valioso para você. Mas eu conheço a minha alma, eu sei o tanto que ela escorrega. Nem passou no quebra-mola, já está saindo fora do carro. Eu sei o quanto a minha alma está acostumada a sair do lugar. Estou falando com alguém aqui? Eu sou eu. Para te falar a verdade, tem alma que ela vive fora do lugar. Para te falar a verdade, tem almas na igreja que nem encontrou sua cadeirinha ainda, de tão acostumado a viver fora. O Senhor está dizendo, você tem que dizer para a sua alma, volta. Sabe por quê? Alguns de nós não sabem do repouso que esse versículo está dizendo. Alguns de nós não encontrou a paz na sua alma ainda. Sabe por quê? A tua funcionalidade, ou falta de funcionalidade normal. Sabe por quê, gente? Tem gente que funciona assim. E ele acha que isso é normal. Ele acha que é normal. Porque funciona assim desde a infância. Isso não é o jeito de funcionar. Ei, quando você tem paz, você anda com paz, você anda elegantemente, você anda serenamente, você dá passos de sobriedade, você dá passos de sabedoria, porque a sua alma está funcionando no lugar certo. Mas tem gente que está acostumada a funcionar, sabe, aquele pneu de bicicleta lá da roça, que você não tem como consertar, e você passa um negócio e fica aquele calombo, e é assim há 20 anos, então você acha que é o normal. Sua alma nunca entrou no repouso, porém os que esperam no Senhor. E sabe o que é isso aqui? É quando Ele traz a alma para a oficina, 3 coisas acontecem. Primeiro, sobe com asas como águias. Isso é um milagre sobrenatural, eu não vejo outro nessa frase, subir com asas como águia. Você não sobe com asas como águia, como ser humano, ou com qualquer recurso humano. Isso aqui está falando de um mover sobrenatural de Deus. Eu quero declarar, proclamar e declarar pela palavra de Deus, que Deus faz mover sobrenatural na alma. Deus faz mover sobrenatural na alma. Deus faz... Alguém está ouvindo o que eu estou falando? Deus faz mover sobrenatural na alma humana. Você não entende por quê? Um dia você acorda diferente. Você quer subir na lua, passar pelas estrelas, passar na outra galáxia e chegar na terra e beijar todo mundo. Porque um milagre Deus fez na sua alma enquanto você dormia. Nada mudou na sua vida, mas um milagre Deus fez em você. Deus faz milagres sobrenaturais na alma. É quando você voa com asas como águia. Porém o verso diz também, tem 3 níveis. O segundo é correr e não se cansar. Agora, quem voa está acima dos homens, mas quem corre, corre no meio dos homens. É quando Deus te dá condições de você estar no meio das pessoas e funcionar bem no meio delas.
É quando a tua alma não tem problema de lidar com outros seres humanos, um monte de alma estragada e você está bem, e você está correndo, e você está lá no meio delas, correndo. Sabe por quê? Há um Deus que traz de volta a sua alma ao seu repouso. Ele volta. Eu quero a funcionalidade do que eu estou pregando essa noite. Eu quero uma alma que corre no meio das pessoas e ela não se cansa, porque Deus está dizendo: eu te dou graça para andar no meio dos relacionamentos humanos, e você consegue ter uma vida social, e você consegue ser até um líder, e você consegue influenciar outros e abençoar outros, porque tem um monte de alma fora do lugar, mas você está correndo no meio delas. Come on, church! Há um milagre sobrenatural para a nossa alma. Agora a última parte diz: andarão e não se fatigarão. E essa parte aqui diminuiu, eu sei, diminuiu. Estava lá em cima voando, desceu para a terra, começou a correr, mas agora você só tem força para andar. Mas sei que Deus está dizendo: nem que seja para você andar sozinho comigo, nem que seja para você não ser líder de ninguém, nem que seja para você não ficar cuidando de muita gente. Eu sei caminhar contigo, e a tua alma andar e não se cansar. A tua alma andar e não se cansar. Então não há desculpa para nenhum de nós ter a alma fora do lugar e não estar numa operacionalidade. Não. Come on, church! Quantas vezes Davi vira para a sua alma e fala assim: bendize a minha alma ao Senhor, porque ela só quer ficar num buraco. Porque estás abatido, a minha alma? Volta ao teu repouso. Eu queria perguntar se tem alguém aqui além de mim que tem que usar esse versículo. Eu acho que eu estou pregando só para a gente, porque eu estou pregando para mim, porque eu conheço a minha alma. Ou talvez tem gente que tem alma tão ruim que nem conhece, nem sabe que a alma precisa disso. Eu digo para você: sua alma precisa disso. Talvez você nem sabe. Agora eu quero levar você para o último texto, que eu quero finalizar essa mensagem, porque esses textos que eu estou lendo para você, eu oro eles para mim. E a razão de eu estar pregando eles para você é porque eu estou tão acostumado a orar esses textos para mim. E o texto que eu vou te dar agora é um presente. É um presente, para mim é um dos textos valiosos, que é o Salmo 71, versículo 20 e 21. Antes de ler o Salmo 71, eu queria ler o título do Salmo 71. Não sei se na sua Bíblia tem o título, mas na minha está escrito assim: súplica de um ancião, que não é o meu caso, mas... Gente, eu nunca vou ser ancião, nunca. Súplica de um ancião, para que Deus não o desampare. É uma pessoa que já viveu muitos anos, e a alma dela está cansada, precisando voltar para o descanso. E no versículo 20, ele diz as seguintes palavras para Deus: tu que me fizestes ver muitas e penosas tribulações. Ei, se você está com 18 anos de idade, esse versículo não encaixa para você. Eu sei que teve gente que viveu pouco e sofreu demais, mas eu estou falando de uma pessoa que viveu muito. E quanto mais você vive, mais oportunidade de sofrer você tem. Tu que me fizestes ver muitas e penosas tribulações. O que vai acontecer? De novo me restituirás a vida. E de novo, alguém diz de novo, e de novo, e de novo, me tirarás dos abismos da terra. Ei, me tirarás de onde? Dos buracos da terra. Onde a minha alma cai, ela escorrega para dentro desses buracos, e Ele está dizendo: ei, você vai me tirar de lá, de novo, de novo e de novo. Alma estilo tatu, buraco. A minha é assim, eu falo porque eu conheço, estou falando de experiência. Mas tem gente olhando para mim rindo, que sabe que a sua alma é igualzinha a minha. Alma estilo tatu. Gosta de buraco. E escorrega para dentro deles com a maior facilidade. Porém, esse homem está dizendo:
Tu me tirarás dos abismos da terra. Versículo 21. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Come on, church. Eu estou falando com pessoas que sofrem. É uma honra para mim sofrer com vocês e poder ter uma palavra de Deus para dizer para vocês essa noite. E a palavra é: volta minha alma ao teu repouso. Eu queria que você viesse aqui para o altar. Eu tenho duas ou três palavras para te dizer, mas eu quero dizer com você aqui na frente, se você puder estar aqui. Como eu sempre digo, ao vir para o altar, não fale com ninguém, não abrace ninguém, não toque ninguém. Esse é um momento egoísta, é um momento só seu e Deus. E por favor, não fique ninguém no banco e não fique ninguém lá atrás. Por favor, venham todos aqui para frente. Esse é um momento de unidade. Olhe para mim, nós não vamos orar agora. Eu quero que você olhe para mim por um minuto. Tu me fizeste ver muitas e pesadas tribulações. Alguém aí se identifica? Come on, church. Deus não está pedindo para ninguém esconder sofrimento essa noite. A gente chega mais pertinho, fica uns buracos no meio e os irmãos ficam meio presos ali atrás. Obrigado. Queridos, a corrente que nos une não é de ouro. Ela é de espinhos. É uma corrente de sofrimento. Todos nós aqui sofremos, uns mais, outros menos. Mas você não pode ter uma alma rebelde que não quer sair do sofrimento. Sabe por quê? Essa palavra é para uma alma obediente. Alma, volta ao teu lugar. Não volta, não volta, não volta. Por quê? Pirraça. Porque eu quero mostrar para Deus o quanto eu estou chateado com o que Ele está fazendo comigo. Oh, really? Isso é desobediência. Porque tem gente assim na igreja. Por mais que Deus está provendo a forma e dizendo, traz arrependimento nessa alma, porque tem umas almas que amam buraco. Não, eu achei esse buraquinho aqui, eu achei ele maravilhoso. Não, eu vou ver lá em cima da terra, vou ver nesse buraco o resto da minha. Hey, come on! Crente tatu, vamos sair do buraco. Sabe que tem gente que se recusa? Não, ele está dizendo, tu me tirares dos abismos da terra. Mas sabe por que ele vai tirar? Porque eu quero sair. Ele vai me tirar porque eu quero voltar ao meu repouso. Porque tem gente pirracenta com Deus que está pirraçando. Sabe? Como que você faz isso comigo? Quem você é, criatura? Me fala. Nós somos iguais. Jesus teve tristeza até a morte. Jó pediu, amaldiçoou o dia do nascimento. Jeremias amaldiçoou o dia do nascimento. Ei, isso não é tão sofrimento assim. Quem entendeu a palavra do Senhor? De novo me restituirás a vida. Quem vê Deus fazer isso na sua vida? Quem pode testemunhar que Deus tem feito isso vez após vez após vez? Que Deus tem tirado a alma da gente daquele buraco e renovado a gente. Eu quero proclamar aqui um espírito de renovo, um anjo de renovo está passando aí, coletando os sofrimentos. Todo sofrimento está sendo entregado a Ele, está sendo levado para o céu agora. Deus está tirando esse sofrimento. Deus está tirando cargas de nossas costas nessa hora, nesse momento, nesse culto, nesse momento de ministração. Os anjos do Senhor estão levando o sofrimento para longe. Deus está descarregando as almas. É hora de descarregar, é hora de dizer, eu abro mão desse sofrimento, eu abro mão dessa dor, eu abro mão desse buraco, eu estou saindo, vou botar minha cabeça do lado de fora, vou receber um pouco de luz, volta minha alma ao teu repouso. Começa a dar ordem para a tua alma, começa a dizer para ele, para de rebeldia, sai daí desse buraco, para de rebeldia, para de pirraça, sai daí e recebe o alívio que o Senhor está trazendo para nós essa noite. De novo me tirarás dos abismos da terra, aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Por favor, vamos dar as mãos uns para os outros. Uma fila aqui, uma fila atrás, e assim a gente faz algumas filas aí. Sabe o que nós vamos orar agora? A corrente que nos une é a corrente do sofrimento. Hoje nós não estamos falando de dons, hoje nós não estamos falando da nossa capacidade, hoje nós não estamos orando para arrependimento. O único arrependimento aqui é do sofrimento, é da dor, é da rebelião, é de prender a dor. Nós vamos orar agora para que Deus passe o sangue de Jesus sobre nós e comece a curar as dores, comece a curar, comece a liberar as almas de tudo aquilo que as fere, de tudo aquilo que as ofende, de tudo aquilo que tirou a alma do lugar. A palavra que você vai orar é: Senhor, volta a alma do meu irmão para o lugar, volta a alma para o lugar, volta, aproveita e volta a minha também, volta as nossas almas para o lugar,
Volta para o lugar, pois o Senhor te fez bem. Volta para o lugar, pois o Senhor te fez bem. Por mais que você ache que está ruim, por mais que você veja que está ruim, está é bom. Volta para o lugar essa noite, essa é a ordem. Enquanto você ora, o Espírito de Deus está trabalhando e os anjos do Senhor estão movendo nessa noite. Nossa alma está voltando para o lugar. Estava tudo bem, está tudo bem e vai ficar tudo bem. Estava tudo bem, está tudo bem e vai ficar tudo bem. Estava tudo bem, sempre esteve tudo bem, sempre está tudo bem, sempre vai ficar tudo bem. Come on, church, estou falando de um Deus que faz a nossa alma voltar. Ele nos põe de volta em cima do cavalo, Ele nos põe de volta na cavalgada, Ele nos traz de volta. Eu quero te celebrar, Senhor, porque Tu aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renova as almas nessa manhã, nessa noite. Renova as almas nessa noite. Alguém diz: renova a minha alma, Senhor. Restaura ela, retira ela dos buracos. Alguém diz comigo: eu abro mão de toda a tristeza que passou no meu coração essa semana. Eu renuncio agora. Eu deixo nesse altar toda a tristeza, todo o sofrimento. Eu ordeno a minha alma: volta para casa hoje em paz, em nome do Senhor Jesus. Olhe para mim um minutinho, pode soltar a mão e olhe para mim um minutinho. Deus não terminou a mensagem, olhe para mim, não se mova do seu lugar. Eu sei trazer a minha alma de volta para o lugar. Alguém aqui já aprendeu? Tem gente que vira para a esposa: você tem que me ajudar. Ela não voltou nem a dela, como ela vai voltar a sua. Ela não sabe nem lidar com a dela, você entendeu? O pastor tem que me ajudar. O pastor não está cuidando da alma dele. Ei, você tem que ter o lugar. Você tem que aprender a entrar na oficina e trazer a sua alma para o lugar. Ninguém tem a responsabilidade de trazer a sua alma para o lugar. Come on, alguém entendeu o que eu falei? Porque os irmãos ficam pedindo: pastor, ajuda aí, minha alma está forte, fica 10 quilômetros lá atrás. Meu filho, vai lá você buscar ela. Vai você lá buscar ela. Sei lá onde sua alma ficou. Vai lá trazer ela. Ei, quem está entendendo que a sua alma é responsabilidade sua? Agora, você aprendeu a trazer ela para o lugar? Qual é o lugar onde a gente traz a alma para o lugar? No quarto de oração. Você traz a sua alma de volta para o lugar. É o único lugar em que a minha alma volta. É no quarto de oração. Quem não se acostumou com esse lugar, aprenda a se acostumar. Porque você anda por aí funcionando errado, funcionando mal, faltando parafuso, caindo pedaço. Porque sua alma não voltou para o lugar. Traz ela para o lugar, no lugar de oração. É responsabilidade sua. Para de querer que a pastora já não, hoje eu chego lá tudo estrambelhado, mas ela vai orar por mim, minha alma vai sair desentortada de lá hoje. Dá uma ajeitada, mas chega ali, ela volta, cai no mesmo lugar. Porque você não sabe cuidar da sua. Gente, quem está entendendo? Isso que a gente tem que parar de depender dos outros para trazer a nossa alma para o lugar. Entendeu? E entrar no quarto de oração e trazer a nossa. Eu já pedi para vocês: me ajuda aí, Douglas, me ajuda a voltar minha alma aí que eu estou mal. Tem isso? Não. Irmão, eu sei ficar mal, mas eu sei. Eu estou te falando que eu sei. Alguém que sabe? Alguém que sabe ficar mal? Gente, vamos ser honestos. Come on, gente. Eu sei ficar mal, gente. Mas eu sei trazer minha alma de volta. Eu sei trazer minha alma de volta. Aqui, ó. Volta para o teu repouso. Eu falo para ela: volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Decora esse versículo. Decora ele. Fala só mais uma vez: volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Agora põe a mãozinha aqui, fala com carinho com ela, fala suave, volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Deixa a mão aí, eu vou orar por você. Pai, teus filhos estão com as mãos onde representa as suas almas. Tudo que está fora do lugar, eu ordeno agora, pela palavra profética, a unção que está sobre mim, volta para o lugar agora. Todo pensamento que não é do Senhor, sai daí agora. Todo raciocínio que não é do Senhor, sai daí agora.
Todo véu que encobre os olhos seja rasgado agora. Eu ordeno essa alma, volta para o lugar. Volta para o lugar de oração, o lugar de adoração, o lugar de gratidão, o lugar de felicidade. Eu te abençoo com essas coisas, em nome do Senhor Jesus. Sou que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, a preciosa consolação do Espírito esteja sobre nós. Quem recebe isso, diz amém. Deus abençoe esta igreja, em nome de Jesus. Por sinal, um pequeno aviso que é muito importante para nós que vamos continuar celebrando o aniversário do pastor Douglas e da pastora Priscila. Minutinho, por favor. Irmãos, presta atenção, só um minutinho, por favor. Eu queria pedir às mães e os pais que, por favor, acompanhem as suas crianças ao forem servir e não deixem elas se servirem sozinhas, tá bom? Porque às vezes elas fazem uma baguncinha ali. E pedem elas também para sentar, para poderem comer, para não comer correndo no templo, tá bom? Deus abençoe. E eu queria pedir que todos os irmãos fossem lá para trás um minutinho, só para a gente poder cantar parabéns para os nossos pastores, tá bom? Depois a gente continua.